Isaac, também conhecido como Isaac, era filho de Abraão e Sara, nascido como cumprimento da promessa de Deus, mesmo com seus pais em idade avançada. Conhecido como o filho da promessa, Isaac viveu como pastor e líder de sua família. Ele mostrou obediência a Deus, mesmo quando quase foi sacrificado. Sua história nos ensina a confiar em Deus, a ter paciência e a seguir sua vontade. Isaac é conhecido como o filho prometido de Abraão e Sara. Sara tinha 90 anos quando Isaac nasceu, conforme relatado na Bíblia, no livro de Gênesis. Ela e Abraão esperaram muitos anos pelo cumprimento da promessa de Deus de terem um filho, já que Sara era estéril e ambos eram idosos. Isaac é lembrado como um dos 3 grandes patriarcas de Israel, ao lado de seu pai Abraão e de seu filho Jacó. Um dos episódios mais marcantes de sua vida foi quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac como prova de sua fé. Isaac, ainda jovem, obedeceu ao pai sem resistência, mostrando confiança e submissão. No momento crucial, Deus enviou um anjo para impedir o sacrifício e providenciou um carneiro para ser oferecido no lugar de Isaac. Essa história é um exemplo poderoso de fé e obediência. Isaac cresceu e se tornou um homem pacífico, dedicado à vida simples de pastor e líder de sua família. Ele se casou com Rebeca, escolhida por Deus para ser sua esposa. O casamento foi um sinal de que Deus continuava guiando sua vida. Rebeca deu à luz 2 filhos, Esaú e Jacó, que mais tarde também teriam papéis importantes na história do povo de Deus. Outro fato relevante foi a prosperidade de Isaac, mesmo em tempos difíceis. Durante uma seca, ele obedeceu a Deus e permaneceu na terra de Gerar, onde foi abençoado com abundância. Sua paciência e disposição para evitar conflitos também se destacam, como quando cavou poços e preferiu a paz ao confronto com os filisteus que os disputavam. A vida de Isaac nos ensina a importância da obediência a Deus, da paciência em tempos difíceis e da confiança no plano divino, mesmo quando ele parece desafiador. Ele também nos inspira a valorizar a paz e a transmitir a fé para as futuras gerações. Sua história mostra que Deus é fiel às suas promessas e cuida daqueles que confiam nele. Isaac, o filho prometido a Abraão e Sara. Isaac foi o filho prometido por Deus a Abraão e Sara, e simboliza o cumprimento das promessas divinas. Sua história está no livro de Gênesis, e começa com Deus prometendo a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mesmo sendo idoso e sem filhos. Gênesis 17, 15-19. A promessa se cumpriu quando Abraão tinha 100 anos e Sara, com 90, deu à luz Isaac. Ao celebrar, Sara disse: Deus me encheu de riso. Gênesis 21:6. Um dos episódios mais marcantes da vida de Isaac foi o teste de fé de Abraão. Deus pediu que ele sacrificasse o filho. Isaac, obediente, seguiu com o pai sem questionar. No momento final, Deus providenciou um carneiro para o sacrifício, mostrando sua fidelidade. Gênesis 22, 12-14. Isaac também é conhecido por seu casamento com Rebeca, que foi cuidadosamente conduzido por Deus, garantindo a continuidade de suas promessas. Gênesis 24. Com Rebeca, teve 2 filhos, Esaú e Jacó, que deram início às próximas gerações. A vida de Isaac nos ensina a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando parecem impossíveis. Sua história reforça que Deus é fiel e age no tempo certo. Também aprendemos a importância de viver com paciência, paz e fé, seguindo as orientações divinas. O sacrifício de Isaac. O sacrifício de Isaac é um dos momentos mais emocionantes do Antigo Testamento. Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaac, o herdeiro da promessa feita a ele. Gênesis 22, 1-2. Abraão, com fé inabalável, obedeceu prontamente.
sem questionar a ordem de Deus. Isaque, ainda jovem, também seguiu seu pai sem resistência, confiando em sua liderança. Ao chegarem ao Monte Moriá, Abraão preparou o altar e colocou Isaque sobre ele. No momento de realizar o sacrifício, Deus interveio e enviou um anjo para impedir o ato. Gênesis 22, 10-12. Deus proveu um carneiro para ser sacrificado no lugar de Isaque, mostrando sua fidelidade e misericórdia. A Bíblia não especifica a idade exata de Isaque quando ia ser sacrificado, mas ele tinha provavelmente entre 15 e 20 anos. Esse episódio é mais do que um teste de fé. Ele aponta para a confiança total em Deus, mesmo quando suas instruções parecem difíceis de entender. O versículo Deus proverá, Gênesis 22:14, nos lembra que, mesmo nas situações mais desafiadoras, Deus está no controle e tem um plano perfeito. A história do sacrifício de Isaque também é um reflexo do sacrifício de Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, oferecido como sacrifício para a salvação da humanidade. João 3:16. O sacrifício de Isaque nos ensina sobre a obediência a Deus, a confiança em sua provisão e a importância de acreditar que Ele sempre cuida de nós. Esaú e Jacó, os filhos de Isaque. Esaú e Jacó foram os filhos gêmeos de Isaque e Rebeca. Esaú, primogênito, era um homem rude, caçador e mais voltado às atividades externas, enquanto Jacó, o mais novo, era mais calmo e ficava perto de sua mãe. Desde o nascimento, a rivalidade entre eles foi evidente. Jacó, com a ajuda de sua mãe, enganou Isaque para receber a bênção destinada a Esaú, o filho mais velho, que era de grande valor na cultura da época. Gênesis 27, 1-29. Isso gerou um grande conflito entre os irmãos, e Jacó teve que fugir para evitar a ira de Esaú. Gênesis 27, 41-43. A história de Esaú e Jacó é marcada por conflitos, mas também por reconciliação. Anos depois, quando Jacó retornou à casa de seu irmão, ele se preparou para enfrentá-lo, mas para sua surpresa, Esaú o recebeu com perdão e amor. Gênesis 33:4. A vida de Esaú e Jacó ensina sobre a importância do arrependimento, perdão e como as escolhas podem impactar gerações futuras. A história deles também mostra que Deus cumpre seus planos, apesar das falhas humanas. O que podemos aprender com a vida de Isaque? A vida de Isaque nos ensina importantes lições sobre fé, paciência e confiança em Deus. Isaque demonstrou grande obediência a Deus, como no episódio em que quase foi sacrificado por seu pai. Abraão, Gênesis 22, 1-19. Mesmo em situações difíceis, ele confiou que Deus tinha um plano. Isaque também nos ensina a importância de viver em paz e evitar conflitos. Quando teve disputas com os filisteus sobre os poços de água, ele preferiu se afastar e cavar novos poços, em vez de brigar. Gênesis 26, 17-22. Sua paciência e disposição para resolver problemas com calma são exemplos de sabedoria. Além disso, o casamento de Isaque com Rebeca, guiado por Deus, Gênesis 24, nos lembra da importância de buscar a direção divina em nossas escolhas. A vida de Isaque é um exemplo de confiar em Deus, mesmo em momentos de incerteza, e viver com obediência e paz.